Bitcoin entra na sexta semana lateralizado, mas isso pode estar muito próximo de acabar. A gente pode estar na iminência de ter um rompimento nas próximas horas ou no máximo nos próximos dias. E se você ainda não se posicionou ou está na dúvida se as suas posições são a melhor opção de ter feito, assiste essa análise de hoje que eu vou elucidar todas essas dúvidas. Se você não me conhece ainda, eu sou o Viçoso, analista cripto há muitos anos. Não deixe de fazer a sua inscrição aqui nesse canal, porque aqui eu trago conteúdo de altíssimo valor para quem quer realmente construir patrimônio de forma sólida, utilizando o mercado cripto para isso. E se o que eu disser aqui fizer sentido, deixe o seu like para eu saber que realmente valeu a pena. Agora bora para a análise. Bom, o mercado segue abrindo a sua sexta semana, consecutiva, lateralizado. A gente pode ver aqui no Price Action, no 4 horas, a gente está aqui numa lateralização muito nítida. A gente pode fazer um caixote lateral aqui, que o preço há muitos dias não consegue sair dessa região. É uma região muito nítida e muito validada, porque já tivemos aqui inúmeros toques, tanto nas regiões superiores quanto nas regiões inferiores aqui deste canal. A gente observa, inclusive, tentativas de rompimento para ambos os lados. Anteriormente, a gente tinha aqui um sub-retângulo interno, que o preço trabalhou na maior parte dessas 6 semanas, e a gente vê tentativas de rompimento superiores e inferiores deste canal. A gente observa aqui que por 2 momentos o preço tentou romper aqui de forma inferior, fazendo aqui uma espécie de fundo duplo. A gente teve um teste de rompimento superior também, mas em seguida a gente devolveu toda essa movimentação e agora estamos aqui consolidando uma nova movimentação de alta. Porém, durante boa parte dessa movimentação lateral, algumas coisas aconteceram e outras foram mudadas. E a gente vai observar o que está acontecendo agora e por que eu tenho certeza que esse padrão está muito próximo de ser rompido e eu vou te mostrar para onde que ele vai ser rompido. Beleza? Bom, o que a gente pode começar analisando aqui de forma macro? Esse gráfico me mostra de forma muito clara a teoria dos ciclos e sentimentos de mercado. A gente observa que todos os bear markets marcaram fundos nessas regiões vermelhas aqui, que são momentos de pânico extremo. A gente observa que a gente ainda não chegou nessa região, e é muito óbvio isso, a gente não está ouvindo falar em pânico extremo, eventos como empresas quebrando, coisas do tipo, muito pelo contrário. A gente está vendo aí recentemente a guerra se instaurando e mesmo com a guerra a gente continua vendo o Bitcoin nessa consolidação lateral, o que me mostra uma certa resiliência e maturidade do Bitcoin frente aos ciclos anteriores, em que a gente tinha ali uma oscilação muito grande a qualquer expectativa de conflito. Mas isso ainda não quer dizer que a gente não vai ter aí movimentações mais agressivas, que não teremos ali situações que vão criar essas movimentações. A minha teoria para a questão dos ciclos é que o preço se move independente dos eventos externos que acontecem. Então, muitas das vezes, eu vejo que o mercado se movimenta sempre capturando liquidez e buscando as zonas que deveriam ser buscadas, independente de cenário macroeconômico. Dependente do que está acontecendo no mundo, o preço continua se movimentando e muitas das vezes esses cenários externos acabam justificando a movimentação que o preço já iria fazer de qualquer jeito. Olha só como que é muito claro que a gente tem aqui regiões em verde, que são regiões onde que a maior parte do mercado, quase todo mundo, está em lucro, só a exceção de quem realmente conseguiu comprar topo do topo do topo. Fora isso, a gente vê que todo mundo estava no lucro aqui, é uma região onde que todas as notícias são positivas, todo mundo começa a acreditar que o mercado não vai corrigir, que o mercado vai continuar subindo. Você começa a escutar 100 mil dólares, depois você passa a escutar 120 mil dólares, 150, e sempre é criado uma nova base de preço acima de expectativa que o preço chegue. Quem nunca escutou algum analista, alguém cravando 150 mil, 200 mil dólares, quando o preço estava liberando ali acima dos 100, 120 mil dólares. Certo? Só que a gente vê que toda essa contextualização ela é criada justamente
para fazer, né, com que investidor novato acabe entrando no mercado, acabe entrando, comprando topo e acabe ali fazendo a configuração do mercado trabalhar do jeito que ele sempre trabalhou, que é tirando dos amadores e dando para aqueles investidores mais maduros, investidores de longo prazo. Então a gente vê que essas regiões vermelhas, inclusive, são as regiões que esses investidores mais maduros gostam muito de acumular. É a região onde que a gente dificilmente vê investidores maduros vendendo suas posições. Pelo contrário, a gente vê um acréscimo de compra, né, de investidores, os big players comprando nessas regiões inferiores, e são regiões que, com certeza, eu teria interesse em acumular, aumentar a minha exposição muito mais do que no momento atual. Porém, a gente não pode trabalhar de forma amadora. Eu só vou comprar, então, quando a gente chegar nessas regiões. Porque, dessa forma, você pode nunca conseguir comprar suas posições. É o típico 12K do ciclo passado, que a gente viu que nunca chegou. Então, você tem que trabalhar de forma totalmente estratégica. Uma coisa importante que me chama a atenção é que a gente acabou de entrar aqui nessa zona amarela, né? A gente saiu aqui da zona laranja, estamos aqui nessa zona amarela. E observa que, com a exceção do ciclo passado, que foi aqui de 2020 até 2024, o ciclo passado foi a única vez que, ao entrar na região amarela, a gente desceu direto para a região vermelha. Observa como a gente lateralizou, né, e tivemos aqui uma continuidade de queda, que foi justamente este momento aqui que eu vou mostrar para vocês aqui do ciclo passado. Este momento aqui, ó, a gente lateralizou e continuou caindo. Aquela continuidade de movimentação foi justamente nesse período lateral aqui, que é muito parecido com o momento que a gente está agora. Olha só como que a situação macro se parece do momento agora com o momento que se passou. Só que a gente pode dizer, né, que a história muitas das vezes se repete, mas não é uma garantia de que tudo vai se repetir. Então a gente tem que pesar, né, o que é mais provável, mas se preparar para que aquilo também possa não acontecer. E a gente observa, por exemplo, que nos outros ciclos todos, todas as vezes que a gente entrou na região amarela, pela primeira vez, vindo de uma região verde, passando pela laranja e entramos aqui na amarela, por exemplo, aqui em 2018, a gente chegou a ter uma recuperação de $5.800, a gente voltou ali para os $8.000, ou seja, quase 50% de valorização ali em uma espécie de rally antes da gente ter maior continuidade aqui de lateralização, voltar a trabalhar aqui na região laranja, voltar para a amarela de novo, até a gente chegar ali no momento mais extremo. Que esse momento extremo, geralmente, ele é justificado também por um fato extremo, por uma guerra, por uma narrativa. Entenda que o mercado ele se move pelo preço que é justificado por narrativas. Então, narrativas sempre vão sendo criadas tanto para a alta quanto para a baixa. Nesse último ciclo mesmo, a gente teve a maior narrativa, a questão dos ETFs, né? A questão dos países comprando Bitcoin também. Então, quem nunca chegou a acreditar que realmente os mercados, os países, todo mundo ia continuar comprando e o mercado não iria ter mais correções tão profundas. Porém, essa questão de você acreditar que uma coisa vai acontecer fielmente, se esquecendo do passado, se esquecendo dos dados, não observando o price action, não observando análise interna da rede, não observando análise quantitativa, que a gente vai passar daqui agora a pouco, é o que você precisa para literalmente ter fracasso nesse mercado e não conseguir lucrar ali com consistência. Então, o investidor amador, ele escuta o vizinho falando, né, que o Bitcoin vai para 200 mil, vai para 300 mil, vai para 1 milhão, ele escuta falando que vai a 0, que vai a 12K e aguarda aquela região. Então, você nunca pode acreditar nessas falácias, acreditar nessas bobagens. Você tem que agir com profissionalismo, montando estratégias a cada momento e, mais do que isso, acompanhando aqui os dados dia após dia. Agora a gente vê, inclusive, que estamos nessa lateralização há 6 semanas, mas a gente observa que a qualquer momento
iremos romper essa lateralização, seja para cima ou para baixo. A partir desse rompimento, toda a minha análise vai ser pautada em outras circunstâncias. A gente vai verificar como foi esse rompimento, como os dados internos eles se observaram, né, após esse rompimento, o que mudou, o que permaneceu da mesma forma. Então a nossa análise ela é dinâmica, ela deve ser dia após dia. Aqui neste outro gráfico aqui, por exemplo, eu consigo observar o preço médio do investidor de curto prazo. Quem que é esse investidor? É o investidor que entrou achando que Bitcoin ia a 150 mil dólares. É o investidor que geralmente entra no topo, é o investidor que entra junto com a manada, que ouviu falar, que está aí em oba-oba, querendo aí surfar uma alta infinita. Esse investidor, ele é um parâmetro importante para a gente. Por quê? Ele tem um comportamento na alta e ele tem um comportamento em ciclos de baixas. No ciclo de baixa, o preço médio deles, que hoje está em 85 mil dólares, é uma base de preço muito boa para, se eu estiver dentro de uma posição, eu começar a pensar em desfazer novamente dessas posições, tá? Caso a gente tenha continuidade desse ciclo de baixa, porque acaba sendo uma zona dos arrependidos muito grande. Aquele investidor recente que acabou entrando e já tendo prejuízo, ele tende, assim que o mercado voltar ali na região que ele estava aguardando, que ele estava amargando aquele prejuízo, ele ia acabar saindo 100% do mercado. A gente viu isso no último ciclo de forma muito clara. Se eu der um zoom aqui, ó, eu consigo observar que após o ciclo de baixa iniciar, durante todo esse ciclo, até os 15K, quem ditou para mim os respiros de alta foi o preço médio desse investidor que acabava saindo nas zonas de arrependimento. Então a gente observa como que respeitou essa linha vermelha, todos os repiques, todas as movimentações de alta, chegou muito próxima ou chegou a tocar nela. Até que a gente tem uma inversão da polaridade. O dinheiro começa a passar mais para a mão de investidores maduros e quem tinha que sair do jogo já saiu e aí um novo ciclo se inicia. Por isso que a teoria de ciclos ela é tão consolidada e ela não é uma questão simplesmente criada porque acontece a cada 4 anos. Ela é uma troca de dinheiro, de mãos, de sentimentos, de inexperientes para experientes. Então a gente consegue observar nesse outro indicador aqui também, esse é um indicador que é o único indicador que conseguiu prever todos os fundos dos ciclos que aconteceram até hoje. E a gente observa que, neste momento, diante desse indicador, a gente não chegou no fundo do ciclo ainda. A gente ainda está aqui, ó, nessa região dos 70 mil dólares e o indicador está apitando para a gente hoje 47 mil dólares. Viçoso, quer dizer que eu só vou comprar em 47 mil dólares? Óbvio que não. Você nunca precisa querer pegar a última gota do deserto e como você também não precisa querer vender na último preço. Você tem que traçar uma estratégia e pegar só ali a melhor parte de cada uma das volatilidades. Por isso que eu já comecei a criar minhas posições, a comprar, não vou ficar aguardando um preço-chave específico, porque eu vejo que todos os ciclos a história se repete. Quem ficou aguardando no último ciclo, né, acabou ali aguardando os 12K, 10K e acabou ficando de fora de toda uma alta de 12 mil, 15 mil até 125 mil dólares, 126 mil dólares. Então a gente observa que, no final das contas, se você souber se posicionar, né, nos momentos certos, pouca diferença faria quem comprou em 15K e de quem comprou em 20K, em 25K. No final das contas, né, quando o preço bateu ali 100 mil dólares, 125 mil dólares, a diferença proporcional desses dois tipos de investidores foi muito baixa. E aqui eu consigo ver o comportamento desses investidores mais maduros, os investidores ali que têm mais do que 150 dias, que estão no mercado. Então são pessoas que realmente jogam um jogo mais maduro e o preço médio que eles estão hoje, ó, são os 43 mil dólares. Então quer dizer que eu só vou comprar nos 43 mil dólares, pessoas, mas o outro indicador apitou 47. Esse aqui está apitando 43. Não, nenhum nem outro. Primeiro que esse 43 aqui, ele não é um preço fixo. Conforme o mercado vai andando, vai caminhando, quanto mais o preço vai caindo, mais os investidores maduros, experientes, vão comprando. Então esse preço médio deles tende a subir
em final de ciclo de mercados, tá? Então esses 43 aqui, a gente pode ver ele daqui a alguns meses, 45, até mesmo 47, confluindo com aquele outro indicador que a gente tem. Um outro gráfico interessante que eu queria mostrar para vocês, que é muito antigo, é esse modelo matemático aqui, que foi criado há muitos anos, mas que o preço continua respeitando ele de forma muito nítida. A gente observa faixas, né, onde que o preço é considerado caro e o preço é considerado barato. E a gente observa que no último ciclo, por exemplo, a gente teve uma narrativa muito grande de pânico e de que a história não ia se repetir e que esse gráfico não seria respeitado. E foi justamente aqui, a primeira vez na história, que a gente teve o rompimento desse gráfico para baixo. Mas observe bem o que aconteceu. Se a gente dá um zoom bem pertinho, a gente observa que o preço realmente saiu do nosso modelo matemático aqui. Ele ficou durante algum tempo, né, poucos meses aqui, andando de lado, e logo voltou a entrar e respeitar o modelo matemático de forma muito nítida. É interessante perceber o quê? Muita gente fica querendo acertar fundo, acertar topo, muita gente fica querendo acertar uma teoria da conspiração. Ah, dessa vez vai ser diferente, dessa vez vai ser diferente tanto para baixo, tanto para cima. Sendo que você ser uma pessoa experiente, que analisa com frieza, que toma as decisões, mas também toma as precauções devidas, né? Coloca estratégias de entrada, mas também estratégias de saída. É muito mais eficiente do que ficar realmente querendo acertar a teoria da conspiração. A gente observa isso no mundo desde que o mundo é mundo. Então, agora, no momento atual, eu posso ver que a gente está literalmente testando novamente a zona azul aqui. Quer dizer que eu vou segurar nesse momento, que eu vou ter o rompimento aqui para baixo, andar de lado e depois retornar para dentro da faixa azul, como no último ciclo? Não, eu não posso garantir isso para vocês e ninguém pode, na verdade. Mas é interessante observar que, por eu estar nessa zona azul, né, ela já começa a chamar a minha atenção, né? São regiões onde que o preço já está muito mais descontado do que realmente muito mais propício para a venda. Quem vendeu já aproveitou a venda. Agora é mais interessante a gente pensar em movimentações de compra e posições-chave de compra, né? Também não basta sair comprando agora, vendendo a casa, vendendo o carro, comprando tudo, porque o preço ainda pode ficar um pouco mais extremo. Então, o ideal é você traçar uma estratégia, seja uma estratégia de DCA, seja uma estratégia de entrada em pontos-chaves, mas você ir aumentando a sua exposição a partir do momento atual que a gente está para frente. Agora a gente pode observar aqui a nossa análise quantitativa também, né, para poder observar como que estão os mercados de futuros, como que estão o interesse no mercado de derivativos. Isso aí ajuda muito a gente confluir a nossa análise e tem muita coisa aqui importante que está me contando, de certa forma, que a gente vai ter esse rompimento antes do que a gente imagina. Tá? O que a gente pode observar aqui? De maneira bem nítida, desde o início dessa lateralização, o que eu consigo observar? Esse gráfico de baixo aqui, eu tenho o meu interesse aberto, que me mostra o interesse pela abertura, né, de posições no mercado de derivativos, mercado de futuros. E eu observo que em todas as altas que a gente teve desde o início dessa lateralização, olha só, aqui ó, eu tive uma alta no preço, porém uma redução dos meus contratos. Isso me mostra uma falta de apetite para a tendência de alta continuar fluindo. Eu consigo observar a mesma coisa nesse outro respiro aqui. Enquanto o preço está subindo, observa como que o número total do interesse aberto agregado está caindo. Aqui, ó, a mesma coisa. Eu consigo observar que o preço continua subindo lateral e o interesse aberto, ó, lateral e ligeiramente até caindo. Aqui eu consigo novamente ver o preço subindo e o interesse em aberto caindo. Porém, por que eu tenho tanta convicção de que a gente está na iminência de hoje ainda, ou nas próximas horas, ou no máximo dias, a gente já ter esse rompimento? Observa como que a partir daqui, ó, que é o momento muito próximo do momento atual, porque eu estou vendo isso no tempo gráfico de 4 horas, a situação mudou. Eu consigo observar que a partir deste ponto aqui,
Observa como que daqui para frente, toda a alta que eu estou tendo, ela está sendo impulsionada pelo número de contratos também. Observa aqui, alta, alta no Open Interest, alta, alta aqui no número de contratos também, alta, uma forte alta aqui. E agora a gente está vendo aqui novamente uma alta e uma consecutiva alta aqui no interesse em aberto. Isso me mostra combustível para o mercado continuar subindo e romper essa lateralização. Então, eu acredito sim que essa lateralização aqui é muito provável que a gente tenha um rompimento para cima, até porque a gente já teve aqui dois falsos rompimentos, né, para a região inferior. Então, a gente já está contando aqui com 3 toques nessa região dos 60K. A gente vê que é uma região onde a gente tem muito supply acumulado, muito interesse em movimentação ali. Então, tem um bloco de ordens muito grande nessa região, entre os 60 mil até os 63 mil dólares. E a gente vê que aqui na região superior, ó, o preço começa a testar e a não conseguir recuar mais de forma muito nítida. A gente vê também, ó, um aumento nas últimas horas do volume. O volume de compra aqui, ó, começa a fluir. Isso tudo me diz aí de forma muito nítida, né, que a probabilidade maior é que a gente tenha um rompimento aqui dessa região para cima. Viçoso, para buscar os 126 mil dólares, 200 mil dólares? Obviamente que não. Como eu disse, né, eu tenho regiões nítidas, principalmente aqui entre os 83 a 85 mil, que são regiões onde que os arrependidos irão agir e também são regiões onde que tem grande volume de ordens já esperando para ser executada. Então, eu acredito que a gente vai ter muito em breve um respiro aqui, um rally de alta, mas é importante analisar dia após dia para ver se realmente esse rally de alta vai ter continuidade ou se vai ser novamente somente um rompimento de um voo de galinha aqui e novamente a gente vai continuar a movimentação de alta, de baixa, para poder buscar as regiões de colapso mais extremos. Outro ponto interessante aqui na nossa análise quantitativa é que a gente começa a observar que durante toda essa lateralização, a gente vê aqui de forma muito clara que a gente está tendo mais liquidações na ponta short do que na ponta long. O que é isso, Viçoso? Tem mais contratos sendo liquidados de pessoas que estão em short do que pessoas que estão em long, mesmo a gente numa região altamente descontada de quase 50% do topo. O que isso quer dizer? Que tem muita gente mágica que está conseguindo abrir shorts alavancados nessa região e ser liquidadas nessa região. E isso é infeliz para quem está sendo liquidado, mas é o combustível perfeito para que o mercado continue a movimentação natural de alta dele. Então, isso aqui é o cenário ideal para a gente ter mais uma pernada de alta, uma continuidade da movimentação aqui. E eu consigo observar também aqui na proporção de contas long e contas short, uma redução gradativa, que isso alimenta mais ainda. É como se fosse mais um pouco de combustível aqui para o mercado ir buscar uma alta para poder realmente liquidar a ponta short, tá? A gente tem que entender que o mercado, ele trabalha o tempo inteiro ponta short com ponta long, vendedores com compradores disputando o preço, disputando movimentação. Então é como se os vendedores passassem a perna nos compradores e os compradores passassem a perna nos vendedores. Porque no final das contas, todo mundo quer isso: comprar e vender com lucro, ou vender e conseguir também o lucro. Então é importante que a gente tenha essa análise, mas a gente não trace regiões-chave. Eu só vou comprar em 47, eu só vou vender em 100 mil dólares. Porque se você agir dessa maneira, você vai estar agindo de maneira amadora e tendo resultados assim como a maioria que acaba perdendo dinheiro no mercado. Agora, se você quer realmente aprender a fazer análises e a poder se preparar e estruturar a sua carteira, as suas operações de forma profissional, de forma com quem realmente entende e vive desse mercado há muitos anos, basta seguir aqui o nosso canal, me siga no Instagram também, @RafaelViçoso, não deixe de acompanhar, porque eu vou continuar postando aqui análises, oportunidades e tudo que está acontecendo no mercado diariamente. Forte abraço!